Pronto. Acho que está gravando. Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Apareceu aqui, ó, política de privacidade. Chega a mensagem na tela da gente. Ah, chega para vocês também, né? Beleza. Depois no final eu quero ver a cara de todo mundo aí, viu? Pronto, vamos lá. Limitações constitucionais ao poder tributar. Tela cheia, tá, né? O que é que são estas limitações? Olha, todos nós sabemos que desde o seu nascedouro, as constituições dos estados, elas nascem, surgem com a função de limitar o arbítrio do poder estatal. Esta é uma noção já presente, inclusive, lá na Carta Magna de 1215 do John Locke, o rei João Sem Terra. As disposições constitucionais, especialmente aquelas relativas aos direitos e garantias individuais, elas funcionam, sempre funcionaram, né, como uma espécie de armadura, de couraça, de proteção do indivíduo em face do Estado. Não é? Vocês vão se lembrar que aqueles direitos fundamentais denominados de direitos de primeira geração, aqueles que protegem o indivíduo, são chamados de direitos negativos ou direitos absenteístas, que impõem ao Estado uma obrigação de abster-se de fazer alguma coisa, não fazer determinada conduta, né? Então, assim, Estado não interfira na minha liberdade de locomoção. Estado não interfira na minha liberdade religiosa, de pensamento. Estado proteja, respeite o meu domicílio. Então, impõe ao Estado posturas de não fazer. Então, são estas, sempre foram assim as limitações impostas pela Constituição. A Constituição nasce e se desenvolve a partir daí. Só bem à frente que as Constituições começam a detalhar não apenas os direitos e garantias individuais, senão que também a fixar a organização do Estado, né? O funcionamento do Estado, separação dos poderes, a forma de Estado, se é uma federação, se é um Estado unitário, enfim, só bem adiante. No seu nascedouro, primeiramente, nós temos as funções mais limitadoras do Estado, garantidoras da liberdade, das liberdades, né, das liberdades públicas atinentes aos indivíduos. No nosso caso aqui, o que são essas limitações? Perguntar se existe uma limitação ao exercício desse poder de tributar? Ora, nós temos que lembrar que a relação entre sujeito ativo e sujeito passivo, ela é marcada por o exercício de um poder, de alguém que é capaz de impor a sua vontade, que no caso aqui é o Estado. E se o indivíduo, o sujeito passivo, está, portanto, passível, né, de suportar a vontade que lhe é imposta pelo Estado, nós temos que colocar limites a esta atuação. Então, há um limite ao exercício desse poder de tributar? Claro, preciso que haja, porque senão o Estado ele é voraz, ele vai querer confiscar a sua propriedade. Para evitar a confisco, para evitar o excessivo intrometimento no patrimônio do indivíduo, existe limites. Pode o ente tributante instituir tributos da forma como quiser? Estas perguntas estavam lá presentes lá em 1215, quando os barões se insurgiram contra o João Sem Terra, que uma das insatisfações foi que ele começava a instituir tributos indiscriminadamente. Pegou uma guerra boba lá com a França e precisava financiar essa guerra. E ele, indiscriminadamente, a qualquer tempo, sem obedecer nenhum critério,
instituía tributos sobre o patrimônio dos barões. E isso, obviamente, que levou esses caras à revolta. Pode esse mesmo ente exigir o pagamento dos tributos no tempo que entender melhor? Não, eu vou instituir um tributo hoje e amanhã eu já mando o fiscal lá na sua casa, contribuinte, cobrar o tributo. Não, não pode. Não pode exigir o pagamento no tempo que ele quiser, não pode instituir da forma como quiser, e, portanto, deve ter um limite. Então, estas limitações constitucionais ao poder tributar são o quê? Proteções aos contribuintes, possibilitando a arrecadação sem que ela se configure como uma forma de intervenção arbitrária do Estado sobre a propriedade particular. Tá certo? Nós podemos ver isto muito claramente lá no 150 da Constituição. Né? Vamos ler aqui para a gente adiantar o nosso passo. Né? Então, vamos lá. Quais são estas limitações? E aqui nós temos dois tipos de limitações. Os princípios, que são limitadores, e as imunidades. Hoje nós vamos falar só dos princípios limitadores do poder tributar. Vamos deixar as imunidades para mais adiante. Então, os princípios que não tem mais discussão sobre a sua força normativa, os princípios limitam efetivamente o poder de tributar inerente ao Estado. Por quê? Porque eles evitam que o Estado exorbite desta sua atribuição ou desse seu poder, ou ele extrapole, exagere neste seu poder de criar tributos e impô-los coativamente aos cidadãos. O primeiro grande princípio, todos nós podemos imaginar quais seja, né? Está no topo da lista principiológica, é o princípio da legalidade tributária. Artigo 150, inciso 1 da Constituição. Princípio da legalidade tributária. Isto é, somente por meio de lei é que os particulares podem ser compelidos a pagar tributos. Então, a redação do inciso 1 do 150 é: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, princípio da legalidade. E aqui tem a ver com o artigo 5º mesmo, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei. Então, isso vale para o indivíduo em todos os âmbitos, vale inclusive no aspecto tributário. Então, ninguém pode exigir que o conduza ou que o haja desta ou daquela outra maneira sem que haja lei. Obviamente que aqui a legalidade, aquela distinção de legalidade e de reserva legal, podemos aplicar também aqui. A legalidade é um conceito bastante mais amplo, né? Bem mais amplo. Diz respeito não só à instituição de tributos por meio de lei, senão que também o respeito à legalidade em seu aspecto bem genérico. O processo de elaboração da lei, a forma de fiscalização, a forma de pagamento, a forma de lançamento, tem que estar tudo amparado pela legalidade. Já a reserva legal é aquele princípio que nos sinaliza que determinados tributos eles são feitos por lei em sentido estrito. Lei mesmo. Lei ordinária. Enquanto alguns outros podem ser feitos por decreto, por decreto do Poder Executivo. Antes da Constituição, até o Senado Federal poderia baixar resoluções fixando, por exemplo, alíquotas. Nesse caso, não era lei em sentido estrito. Mas aqui vamos ficar justamente com esta noção. Então, o artigo 97 do CTN vai nos esclarecer um pouco isso. Aqui nós já podemos dizer que o 97 está falando da reserva legal, lei em sentido estrito. Somente a lei
pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção, a majoração de tributos, a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, a fixação de alíquota, enfim, uma série de hipóteses que deve ser definida por meio de lei. Algumas atenuações ao princípio da legalidade. Algumas atenuações, no sentido que aqui se aproxima mais com a reserva legal. Mas, para o nosso estudo aqui, vamos considerar a legalidade no seu aspecto bem amplo. Então, a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo não precisa ser feita por meio de lei. A recomposição do valor monetário da base de cálculo, atualiza-se, faz a recomposição a partir dos índices de correção da inflação. Isso aí faz-se através de um decreto. É comum nos municípios que os prefeitos vão passando sucessivamente e não atualizam a base de cálculo dos impostos municipais. Aí chega um prefeito que entende um pouco mais, sabe que precisa arrecadar para fazer face às despesas públicas, e aí ele atualiza por meio de decreto. Aí isso geralmente gera um rebuliço muito grande nas cidades, porque a atualização acaba entre aspas, aumentando demais o valor, majorando o valor, porque há apenas uma atualização. Eu já vi lugares que o valor da planta genérica do IPTU estava desatualizado há 12 anos. Então, quando o prefeito atualizou, e atualizou tudo de uma vez, sem também obedecer à razoabilidade, isso acabou quase que fazendo uma revolução na cidade, porque, de repente, houve um aumento daquilo que as pessoas pagavam a título de IPTU. A fixação do prazo para recolhimento dos tributos também não precisa ser feito por meio de lei. Alteração das alíquotas dos impostos de importação e exportação, IOF, IPI, CID, combustíveis, também não precisa ser feito por meio de lei, basta decreto, aqui nesse caso do governo federal e governo do estado, do ICMS. Princípio da isonomia e da capacidade contributiva também é outro princípio, dois princípios que estão aí conexos um ao outro, que também são limitadores da capacidade do Estado de tributar. O princípio da isonomia é aquele que todos devem ser tratados de forma igual, aqueles que se encontrem em situação equivalente da mesma e de maneira desigual àqueles que se encontrem em situação de desigualdade, porém na medida dessa desigualdade. Aquele famoso, nós sabemos, já ouvimos várias vezes aquele famoso brocardo lá, que é de autoria de Aristóteles, Ninguém, quando Aristóteles fala da justiça, e comumente nós citamos Rui Barbosa, Rui Barbosa replicava isso nos seus famosos discursos, Então, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida daquilo que os desiguala, Então, tratar o princípio da isonomia visa justamente levar em consideração o contexto isonômico em que os contribuintes se encontram, que não dá para tratar todo mundo, aquela noção, todos são iguais perante a lei. Como dizia a música dos Titãs, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que outros. O que está subjacente na noção de progressividade. Na noção de progressividade. Então, quem possui mais, aplica-se o imposto de renda, por exemplo. Tem aquelas faixas. Há uma faixa acima da qual se paga 27,5%. Então, quem ofere renda menor, paga menos. Também o ITR tem o aspecto extrafiscal do ITR, tem também
algumas... Na verdade, aí, o ITE é regressividade, porque quanto mais você utiliza o grau de utilização da propriedade rural, faz com que a incidência da alíquota seja menor, justamente para estimular a produção da propriedade rural, o princípio da isonomia. A capacidade contributiva também está relacionado, podemos nos aproximar com esses dois exemplos que eu citei, né? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, né? É aquilo que eu citei nos exemplos, né? Princípio da não surpresa. Princípio da não surpresa. Aqui, este princípio ele se desdobra em 3 outros. Primeiro, do princípio da irretroatividade da lei tributária, 153. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas, é vedado à União e aos Estados a cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Não pode retroagir os efeitos da lei para atingir fatos anteriores ao início de sua vigência. Então, que seria absurdo, né? Este é um limitador da capacidade tributária do Estado, né? Princípio da anterioridade do exercício financeiro. Aqui, este princípio e o seguinte são muito lembrados e até na prática eles são muito cobrados, muito estudados e sempre lembrados. Princípio da anterioridade do exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? É a nomenclatura para definir o calendário, o ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em que se desenrolam todos os atos da administração de diversas naturezas. Então, este período é denominado de exercício financeiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criação de um imposto, de um tributo, ele só pode ser cobrado no exercício seguinte ao que ele foi criado. Então, 153B. É vedado à União, aos Estados e municípios cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, imagine se o governo federal agora resolva criar o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. Criou esse ano. Criou agora no mês de abril. Vai poder cobrar no mês de junho, de julho, agosto, setembro? Não. Só vai poder cobrá-lo no ano que vem. Majorou a alíquota, município tal majorou a alíquota do ISS de 2%, que é o mínimo, para 3%. Só vai poder efetivamente cobrar dos contribuintes o ano que vem, porque está expressamente vedado a cobrança no mesmo exercício em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou majorou ou aumentou. Há exceções? Há. As exceções estão aqui nesse quadro abaixo. Imposto de importação e exportação pode aumentar, o governo federal pode aumentar aí as alíquotas, por exemplo, pode majorá-los e já valer no mesmo exercício financeiro. O imposto de importação tem uma função também de equilibrar, né, a relação das contas. Política de mercado e econômica. Exatamente, instrumento de política econômica, perfeito, muito bem lembrado. Então, o IPI também, o IOF, Imposto Extraordinário de Guerra, empréstimos compulsórios de guerra e de calamidade, contribuições para financiamento da Seguridade Social,
Então, CID Combustíveis, estes são exemplos que podem ser, de tributos que podem ser cobrados já no exercício que eles forem majorados. Princípio da anterioridade nonagesimal ou da noventena, não é da quarentena. A quarentena só são 40 dias, né? Da noventena são 90 dias. O que quer dizer? A linha C do inciso 3 do 150. É vedado cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, observe que tem o princípio o anterior, da anterioridade do exercício financeiro. Então, não se pode cobrar naquele mesmo exercício o tributo que foi instituído, com as exceções já faladas. Aqui quer dizer que o tributo instituído deve, para efeito de cobrança, deve esperar o lapso temporal de pelo menos 90 dias. Pelo menos 90 dias. Então, se determinado tributo foi criado em dezembro, no dia 5 de dezembro, já quase concluindo o exercício financeiro. Vamos usar um exemplo mais grave ainda. Ele foi criado no dia 31 de dezembro. Ora, pelo princípio da anterioridade do exercício financeiro, no dia seguinte, dia 1º de janeiro, começa um outro exercício. Já poderia o sujeito ativo, o ente público, exigir a cobrança do tributo. No entanto, é preciso também que se respeite a anterioridade nonagesimal ou a noventena. Isto é, precisa esperar o transcurso de 90 dias. Então, se for no dia 31 de dezembro, deve-se esperar janeiro, fevereiro, março. É março para cobrar, final de março. 3 meses, 90 dias. 90 dias, né? Para se cobrar. Há exceções? Há também imposto de importação e exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra, empréstimo compulsório, imposto de renda e a base de cálculo IPTU e IPVA. Então, o quadro aqui desses dois princípios, princípio da não surpresa, além da irretroatividade, esses dois que são complementares. Anterioridade do exercício financeiro, os entes federados não podem cobrar tributo ou sua majoração no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que instituiu ou majorou o tributo, com as exceções mencionadas. Anterioridade nonagesimal, noventena, os entes federados não podem cobrar tributo ou sua majoração antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que o instituiu ou majorou. Estamos quase terminando aqui. 8h18. Princípio do não confisco. O nome já nos indica do que se trata. A lei não define claramente o que significa este princípio. Coube ao STF, através de reiteradas decisões, firmar esse entendimento. O STF entende que a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária, evitando assim que todos os tributos cobrados do sujeito passivo da relação tributária afetem substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e ou os rendimentos do contribuinte. É dizer, o tributo ele não pode confiscar, o que seria ilegal, o patrimônio do contribuinte. O que é o confisco? É a exigência de pagamento além do razoável do tributo. Aí, dois exemplos aqui. Imagine-se uma multa que o Estado tenha imposto de 500% para quando o contribuinte não emitir nota fiscal demonstrando o recolhimento de ICMS. Isso aí, obviamente, que teria características de confisco.
ou um município que cobrasse R$ 965, R$ 1.000, para emitir uma certidão negativa de débitos municipais. Também teria características de confisco, a previsão normativa que assim o dispusesse. Tá certo? Tem outros princípios, mas eu fiz questão de mencionar apenas estes aqui. Parar de gravar agora aqui, senão vai ficar muito grande.